Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Rian e sou porta-voz do grupo 3 da matéria de Sistemas de Controle 2. O objetivo deste projeto é a análise de um motor DC e a implementação de um controlador para melhorar o desempenho do sistema. O problema proposto foi a regulagem da posição do motor DC, onde previamente foram obtidas as funções de transferência G1 de S, que relaciona a velocidade do motor com a tensão da fonte, e G2 de S, que relaciona a posição do motor com a tensão da fonte. Para esta análise, o foco será a função de transferência G2 de S, que relaciona a posição do motor com a tensão da fonte. Antes de tudo, um pequeno detalhe da questão que foi dado é o ganho do amplificador linear, que irá influenciar no numerador da função de transferência. Inicialmente, é realizada a análise do sistema sem o controlador. Logo de início, percebe-se que o erro de regime para esse sistema será nulo, pois a função de transferência possui um integrador, e para uma entrada do tipo degrau, um único integrador garante o erro de regime zero. Aqui estão os gráficos para as curvas de Bode em magnitude e fase para a função de transferência. Ao analisar a curva de fase, percebe-se que ela nunca cruza o eixo em menos 180 graus, o que indica que a margem de ganho do sistema é infinita. Para a frequência de corte, calculou-se o módulo da função de transferência igualando-a a 1, pois este é o ponto em que a curva de Bode irá cruzar o eixo horizontal em 0 dB. Em seguida, calculou-se a margem de fase para esse sistema. Porém, para chegar a esse resultado, antes deve-se chegar ao valor da fase na frequência de cruzamento de ganho. Com isso, chegou-se aos seguintes resultados, onde os requisitos para a margem de ganho, a frequência de corte e o erro em regime são atendidos. Entretanto, a margem de fase requer um ajuste. Para realizar essa correção, será necessário implementar um controlador. A questão é: qual controlador deve ser implementado no sistema para atender à margem de fase proposta? Bem, o controlador PD resolverá essa situação. O controlador PD vai adicionar uma fase à curva de Bode para atender ao requisito da margem de fase. Para isso, o controlador deve ter uma fase que, somada à fase da planta, resulte nos 100 graus pedidos pela questão. Considerando a função de transferência G2 de S, calcula-se a fase do controlador, chegando assim a este valor para tal D. Por fim, para que a frequência de corte permaneça a mesma, o sistema não pode ter ganhos adicionais vindos do controlador. Portanto, a constante de proporcionalidade deve ser igual a 1. Eu estou aqui agora fazendo a simulação em tempo real do diagrama do sistema com a adesão do controlador. O circuito montado foi esse aqui. E essas aqui são as configurações utilizadas. Eu vou agora iniciar a simulação. Essas aqui são as curvas geradas. A primeira curva é para a posição do motor, que é dada em radianos. A segunda curva é para o erro. E a terceira curva é para o sinal de tensão, que controla o motor. A curva que representa a posição do motor, ela sai do ponto de inércia em 0 e estabiliza-se por volta de 1 radiano, o que demonstra a precisão e a estabilidade do sistema. A curva que representa o erro, ela decai suavemente até o ponto 0 à medida que a posição do motor vai se estabilizando. E a curva que representa o sinal de controle, ela decai na mesma medida que a do erro,
o que demonstra a tentativa de correção do erro do sistema, pois à medida que a posição do motor vai se estabilizando no ponto desejado, o erro vai se tornando nulo.